Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Balto Fernandes e hoje nós, na nossa aula 6, daremos continuidade à aplicação das leis de Newton e na parte 2, ainda lembrando do capítulo 5 do livro que nós estamos adotando. Então, como tópicos para a nossa aula de hoje, nós veremos plano inclinado. Nesse tópico estudaremos algumas considerações iniciais. Vamos estudar plano inclinado sem atrito e verificar como calcular a aceleração num plano inclinado sem atrito. Na sequência, iremos ver sobre força de atrito, vamos fazer uma análise microscópica, tipos de força de atrito e o plano inclinado, ok? E algumas aplicações do cotidiano. Então, vamos dar início à nossa videoaula. Bem, começando com o tópico 1, plano inclinado. O que vem a ser um plano inclinado, né? Então, pessoal, um plano inclinado consiste num plano que forma um ângulo θ. Esse ângulo θ, ele é um ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus. Então, plano inclinado é um ângulo que forma um plano que forma um ângulo com a horizontal. E esse ângulo ele está compreendido entre 0 e 90 graus. Ok? Bem, os planos inclinados permitem que corpos sejam elevados mecanicamente por forças de menor intensidade. Vamos ver isso aqui mais na frente. Do que se esses corpos precisassem ser elevados diretamente na vertical. Então, a vantagem de um plano inclinado, que não deixa de ser uma máquina simples, ele favorece você levar objetos de um nível para outro, aplicando forças menores do que se você estivesse erguendo o objeto verticalmente. Veremos por que isso acontece, ok? Então, vamos lá. Bem, como nós havíamos apresentado, vamos falar sobre o plano inclinado inicialmente sem atrito. Bem, as forças que agem no plano inclinado sem atrito são força-peso vertical para baixo e a força normal perpendicular ao plano inclinado. Então, a normal e o peso são as duas forças que atuam num plano inclinado sem atrito. A normal perpendicular ao plano e a força-peso tem direção vertical e sentido para baixo. Então, essas são as duas forças que atuam num plano inclinado sem atrito. Bem, a força-peso, pessoal, ela pode ser decomposta em duas componentes. Isso mesmo. Veja que o vetor força-peso forma um ângulo com o plano inclinado. Então, é um vetor que, se nós imaginarmos aqui que esse plano inclinado ele corresponde ao plano cartesiano, de maneira que ele foi rotacionado, então aqui seria o nosso plano cartesiano. E observe que a força-peso forma um ângulo com o nosso plano cartesiano. Então, por isso que eu vou decompor a força-peso. E quais são as componentes, né? Eu tenho aqui a componente Px, que é a projeção da força-peso no eixo X do nosso plano. E nós temos aqui a componente Y, que é a projeção da força-peso no eixo Y. Tá? Então, nós temos aqui uma componente paralela ao plano, que seria a componente Px, e uma componente perpendicular ao plano, que seria a componente Py. Ok? Vamos lá. Qual componente faz o corpo descer? Então, no plano inclinado, a componente responsável por fazer o corpo descer é a componente Px. Então, ela
é a responsável por fazer o corpo descer no plano inclinado. Logo, a componente X vai ser a força resultante do nosso sistema. Ok? Qual a componente mantém o corpo em contato com o plano? Então, a componente que mantém o corpo em contato com o plano é a componente PY. E essa componente PY em módulo vai ser igual à força normal. Ok? Então, vejo na figura que a componente PY tem a mesma direção da força normal. Logo, ela, em módulo, é igual à força normal, certo? Então, para você calcular normal no plano inclinado, basta saber o valor do módulo da componente PY. Vamos lá. Um ponto importante. O ângulo do plano, o ângulo θ do plano, é o mesmo ângulo entre a componente PY e a força peso. Ok? Então, o ângulo do plano inclinado é exatamente igual ao ângulo entre a componente PY e o peso. Vamos ver isso aqui no nosso quadro interativo, tá? Então, eu trouxe a figura para cá e vamos ver isso aqui, tá certo? Vejam só. Então, vamos fazer aqui uma situação, vamos gerar aqui uma... Acompanhe comigo essa demonstração aqui, que é uma demonstração puramente matemática, nada de outro mundo, ok? Então, nós temos aqui a força peso. Força peso, ela vai ser vertical para baixo. Então, aqui está o vetor força peso, ok? Bem, nós temos aqui também a componente paralela ao plano, que seria a componente Px. Deixa eu só ajustar aqui o ângulo para ficar paralelo. Pronto. Então, aqui nós temos a componente Px, ok? Aqui está a nossa componente Px do nosso... Então, aqui é a componente Px. E nós temos também a componente Py, né? Que a componente Py é a componente que forma 90 graus com a superfície, não é isso? Então, pronto. Então, aqui está a nossa componente Py. Pronto. Então, nós estamos querendo verificar que o ângulo do plano é exatamente o ângulo entre a componente PY e o peso. Sim, e temos ainda aqui a nossa força normal, ok? Então, beleza, vamos tentar demonstrar isso aqui. Está aqui, pronto. Então, é uma demonstração puramente matemática. Acompanhe comigo, certo? Vejam só, se nós pegarmos o vetor P e continuar esse vetor P, nós formamos aqui um triângulo retângulo com... É isso? Então, aqui eu tenho 90 graus, certo? Bem, aqui é θ, eu vou chamar aqui de alfa. Então, eu tenho um triângulo que tem os ângulos 90, θ e alfa, certo? Bem, observe o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, que eu estou fazendo dentro do nosso triângulo pequenininho, esse ângulo aqui também vai ser alfa. Por quê? Né? Lá da matemática, nós temos aqui ó, essa reta, que ela é paralela a essa reta aqui. Ó. Perdão, são retas que se cruzam. Então, esse ângulo aqui dentro e esse ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice. Então, tem o mesmo valor. Não é isso? Vamos fazer assim, para ficar melhor essa figura, eu vou pegar esse
esse triângulo que eu estou marcando aqui e vou fazer ele aqui fora, certo? Então, nós temos aqui, ó, nós temos... Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Então, eu já sei que aqui, ó, aqui é alfa. Esse ângulo aqui, deixa eu ajustar aqui, ficou um pouco pequeno. Vamos fazer um pouco maior. Trazer esse ângulo, esse triângulo para cá. Então, vamos fazer um pouquinho maior. Pronto. Opa, pronto. Então, eu já sei, ó, que esse ângulo aqui, deixa eu ajustar que ficou meio torto. Pronto, agora ficou melhor. Pronto, show. Então, aqui, ó, eu já sei que esse ângulo aqui é alfa. Esse ângulo aqui é 90 graus. Então, observe o seguinte, ó, pessoal, que esse triângulo, que é uma ampliação desse menorzinho aqui, certo? Vejam que ele é um triângulo semelhante a esse aqui, ó. Por que semelhante? Porque nós temos dois ângulos iguais, que são 90 e o alfa, ó. 90 e o ângulo alfa. Logo, esse ângulo aqui só pode ser θ, certo? E esse lado aqui é a componente PY. E esse lado aqui é o peso. Ou seja, o ângulo entre a componente PY e o P é exatamente o mesmo ângulo do plano inclinado. Ok? Então, a demonstração que existe uma relação entre o ângulo da componente PY e o ângulo entre a componente PY e o peso. Ok? Demonstração puramente matemática. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, como eu falei para vocês, o ângulo entre a componente PY e o peso é exatamente igual ao ângulo do plano inclinado. Confere? Bem, diante disso, nós podemos agora obter os módulos das componentes. Componente paralela e a componente perpendicular, ou componente PX e a componente PY, simplesmente usando uma semelhança de triângulo, na verdade de trigonometria, né? Então, acompanhe comigo, ó. Esse triângulo que eu marquei aqui, vamos tirar ele daqui, trazer ele para cá, ó. Então, aqui nós temos, esse lado é PY, esse lado aqui é PX e esse lado é o P. Então, girando um pouco esse ângulo, nós temos, né, um triângulo retângulo, a hipotenusa é o P, e os catetos são PX e PY, ok? E lembrando que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o ângulo θ, que é o mesmo ângulo do plano inclinado, ok? Pois bem, então, diante disso, vamos agora obter os módulos das componentes, usando trigonometria básica. Vejam que a componente PX é o cateto oposto ao ângulo. Logo, para encontrar o módulo de PX, vou pegar o módulo do peso e multiplicar pelo seno do ângulo. E a componente PY é a componente adjacente, né? O que está do lado do ângulo. Então, para encontrar o módulo, eu vou pegar o módulo do peso, multiplicar pelo cosseno do ângulo do plano inclinado. Ok? Pois bem, então, por fim, né, a parte de plano inclinado, vamos agora obter a aceleração do movimento. Vimos no início da nossa apresentação do plano inclinado que a força resultante aqui vai ser a componente paralela ou a componente PX. Então, a força resultante
é Px. A força resultante você usa a segunda lei de Newton, massa, aceleração. E Px vimos que é P vezes seno, e o P é mg. As massas podem ser eliminadas, então chegamos aqui que a aceleração do plano inclinado é g seno de θ. Uma observação interessante, ó. Acompanhe comigo. Se o ângulo for 0 graus, eu tenho um plano horizontal, não é isso? E o seno de 0 é 0. Então, A vai ser igual a 0, ou seja, o corpo não sai do lugar. Se o ângulo for 90 graus, o seno de 90 é 1. Então, se aqui for 1, A é igual a G. Ou seja, se você pegar o plano e inclinar 90 graus, eu vou ter um movimento de queda livre, ok? Então, aí estão os extremos, né? Comprovando que para ser um plano inclinado, tem que ter um ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus, ok? Então, aí estão a teoria por trás de um dos problemas que pode aparecer em relação às leis de Newton, que é o plano inclinado, ok? Vamos agora para o nosso segundo tópico. Vamos falar um pouco sobre a força de atrito, certo? Primeiro vamos fazer aqui uma análise microscópica, tá? A força de atrito, pessoal, surge devido a irregularidades que existem entre a superfície. Regularidades essas que nós não percebemos às vezes a olho nu, tá? Mas existem saliências e reentrâncias que proporcionam um atrito entre as superfícies, tá? Que você pode reduzir esse atrito se você colocar alguma coisa, né, na superfície, óleo, água. É como se você estivesse preenchendo esses espaços vazios e reduzindo as irregularidades, ok? Ou simplesmente se você lixar as superfícies, você vai reduzir essas irregularidades, tá certo? Mas microscopicamente falando, as irregularidades que são as estruturas que proporcionam o atrito entre as superfícies, ok? Muito bem. A força de atrito ela pode ser, né, a força de atrito estático. Quando que eu vou ter a força de atrito estático, né? Ele existe enquanto o corpo não se movimenta, mas há uma tendência de movimento. É aquela situação que você está empurrando um objeto e ele não sai do lugar, tá bom? E o atrito pode ser também um atrito dinâmico, que vai existir enquanto o corpo se movimenta, tá? Então, podemos ter o atrito estático e o atrito dinâmico, ok? Pois bem, o atrito estático, certo? O atrito estático máximo, ele vai ser máximo, o máximo valor suportado pelo atrito estático. Então, na verdade, quando você empurra um objeto, entre as superfícies em contato, vai existir um máximo valor que a superfície resiste, né, para quebrar o vínculo e o sistema entrar em movimento, ok? Se a força motriz for maior que a força de atrito estático máxima, ou seja, a força que você está fazendo for maior, o corpo entra em movimento e o atrito deixa de ser estático, certo, pessoal? A força de atrito estático máxima depende das superfícies envolvidas exatamente, né? Então, vai depender das superfícies envolvidas. Bem, a direção, lembrando que força é uma grandeza vetorial, então precisamos informar a direção, módulo e sentido. A direção do vetor força de atrito é a direção paralela à superfície. O sentido, em quase todos os casos, é contrário ao movimento. Por que em quase todos os casos? Porque tem caso que o corpo se move em função da força de atrito. E o módulo do atrito estático, né, você encontra usando essa expressão, μ vezes a normal. Esse μ é o coeficiente de atrito estático e o n é a força normal, ok? Então, aí estão as características da força de atrito estático. A força de atrito cinético ou dinâmico, tá? Então, o atrito cinético ou dinâmico ocorre quando o corpo encontra em movimento. Então,
as superfícies estão em movimento relativo em relação a outro, tá certo? Bem, essa força de atrito atrito cinético é aproximadamente constante e independe da velocidade ou do tipo de movimento que está acontecendo entre as superfícies. Bem, também temos que informar que a direção é a mesma, paralela à superfície, o sentido, em quase todos os casos, contrário ao movimento, e o módulo é semelhante, a expressão é a mesma. O que muda é que aqui vai entrar o coeficiente de atrito cinético, certo? Então, quando eu trabalho o atrito estático, é o coeficiente de atrito estático. Se eu tiver o atrito cinético, é o coeficiente de atrito cinético, ok? Bem, aqui é um gráfico, certo, que mostra como se comporta o atrito estático em relação ao atrito cinético, certo? Então, inicialmente aqui um corpo sobre a ação da força peso normal, nenhuma força está sendo aplicada sobre ele. Então, nesse momento aqui, não vai existir força de atrito estático. Exatamente. A força de atrito ela vai surgir quando existe movimento relativo entre as superfícies, tá bom? Ou tendência de movimento. Se não tem movimento relativo nem tendência de movimento, não vai existir força de atrito. E o gráfico mostra isso aqui, ó, ok? Bem, aí você aplica uma força puxando o objeto, tá? Mas o objeto permanece em repouso. Então, se você está aplicando uma força e ele permanece em repouso, qual a justificativa física para esse repouso? Aqui, ó, a soma das forças é zero, lembrando da primeira lei de Newton. Então, se a soma das forças tem que ser zero, a força peso e a normal já estão se equilibrando. Qual força vai equilibrar a força que você está aplicando? Se o corpo está parado, só pode ser o atrito estático. Então, o atrito estático é igual à força que você está aplicando. Bem, aí você aumenta a força aplicada para o objeto sair do repouso. Nesse momento aqui, nós temos que a força aplicada ela é mais intensa e deixa a caixa prestes a se mover, ou seja, na iminência de movimento. Então, nesse momento, o corpo ainda está parado, porém, na iminência de movimento. Então, esse atrito aqui ainda é o atrito estático, porém, é o atrito estático máximo. Tá vendo aqui, ó? É a força de atrito estático máxima. Isso quer dizer o quê? Qualquer acréscimo na força motriz, o objeto entra em movimento. Quando ele entra em movimento, aí vai deixar de atuar o atrito estático para atuar o atrito cinético. Como nós falamos, o atrito cinético ele é praticamente constante. Esse gráfico ele mostra pequenas variações na força de atrito cinético, tá certo? E essas variações aqui estão associadas às ligações intermoleculares que se formam entre as superfícies. E elas vão se rompendo, tá? Então, por isso que a gente adota, né, e diz que a força de atrito cinético ela é praticamente constante, mas numa escala microscópica eu tenho pequenas variações na força de atrito cinético, tá bom? Então, esse aqui é um gráfico que relaciona o comportamento do atrito estático. Vejam que a força de atrito, né, que ele chamou aqui de Fs, ela varia com a força motriz, vai ter um momento, né, de iminência que eu tenho um atrito estático máximo e depois passa a atuar o atrito cinético, tá bom? Muito interessante esse gráfico, se ele aparecer em questões, tem que ser feita uma análise bem detalhada, tá? Então, damos continuidade aqui. Bem, então como nós mostramos anteriormente, né, aqui é só uma situação mais ilustrativa, que mostra a relação entre a força de atrito estático, o estático máximo, no ponto de iminência, e o momento que o atrito passa a ser cinético e aproximadamente constante, tá bom? Bem, o gráfico que mais aparece é esse gráfico aqui. Qual a diferença desse para os dois anteriores? É que nesse trecho aqui, ó,
é como se ele já considerasse o atrito cinético constante. Então, não vai ter aquelas variações sutis na força de atrito cinético, ok? Então, a nível de questões de vestibular, geralmente cai esse gráfico mostrando o momento, né, que o atrito cinético se torna constante. O momento do atrito estático, o ponto de iminência e o momento do atrito cinético, tá bom? Bem, então, vamos fazer aqui ampliar aqui um pouco a discussão mais sobre atrito, né? Então, como nós falamos, em um nível microscópico, a força de atrito e a força normal decorrem de interações intermoleculares, certo? Na verdade, a força de atrito e a força normal, elas têm uma origem, uma natureza eletromagnética, tá? Devido às interações intermoleculares, né? A repulsão entre os elétrons das superfícies, ok? Então, por isso que ela tem uma origem assim, eletromagnética, certo? A força de atrito e a força normal são sempre perpendiculares. Logo, as equações, né, do atrito cinético e do atrito estático não são equações vetoriais, né? Na verdade, é uma relação entre os módulos do atrito e da normal e o módulo do atrito estático e da normal, ok? E aqui, na verdade, se você for calcular o coeficiente de atrito, é uma razão entre o módulo da força de atrito e o módulo da força normal, certo? Bem, outra situação interessante é que, em alguns casos, as superfícies podem alternadamente aderir, ou seja, atrito estático, repouso entre as superfícies, e deslizar, atrito cinético. A gente chama isso de aderência com deslizamento, né? E exemplos que isso acontece é o ruído produzido pelo giz. Não sei se você já tiver a oportunidade de assistir a aula com o quadro e o giz, mas quando o giz é colocado na posição errada, né, você tem aquele ruído. Então, ali eu tenho uma aderência com deslizamento. Outra situação é o ruído produzido pelo limpador do para-brisa quando ele está ressecado. Então, também gera um som característico. E outro é o som produzido pelo arco do violino deslizando sobre uma corda. Okay? Então, são situações bem peculiares que você tem o atrito estático e o atrito cinético quase que ao mesmo tempo, ou que alterna, né? Na verdade, alternadamente. Okay? Então, aí são algumas contribuições sobre a força de atrito. Vamos agora, né, fazer aqui um exemplo para ilustrar. Esse exemplo está na página 160 do livro. É o exemplo proposto 5.13. Vamos lá. Você está tentando mover um engradado de 500 newtons sobre um piso plano. Para iniciar o movimento, você precisa aplicar uma força horizontal de módulo igual a 230 newtons. Depois da quebra do vínculo, ou seja, estava em repouso, entrou em movimento, você precisa aplicar apenas 200 newtons para manter o movimento com velocidade constante. Qual é o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético? Vamos lá. Bem, as grandezas que nós conhecemos. O peso do engradado, 500 newtons, uma força inicial, 230, e uma força final, 200, né? Quais são as variáveis que eu quero encontrar? Coeficiente de atrito estático, o ms, e o coeficiente de atrito cinético. Então, essas são as variáveis alvo. Vamos lá. Então, aqui eu teria uma ilustração, um esquema ilustrando as forças que atuam no engradado. Então, numa situação inicial, você tem a força 230, o atrito estático máximo, a força peso e a normal. E numa situação 2, com velocidade constante, nós temos a força menor e o atrito cinético, tá bom? Bem, então, para calcular o atrito estático, ms, vamos usar a expressão Fs ms normal. Então, mi vai ser a força máxima pela normal. A força máxima é igual à força aplicada. E a normal aqui, em módulo, é igual ao peso. Então, 230 sobre 500 vai dar 0,46. Detalhe, o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional.
ou seja, não tem unidade de medida, porque na verdade é uma razão entre o módulo de duas forças. Então, a razão vai dar um número. Para calcular o atrito, aqui na verdade é atrito cinético, a expressão é a mesma, só muda que a nova força aqui não é mais 230 e sim 200 newtons. Então vai dar 0,40, ok? Bem, um outro exemplo mais simples é, no exemplo 1, qual é a força de atrito se o engradado está em repouso sobre uma superfície e uma força horizontal de 50 newtons é aplicada sobre ele? Veja só, para uma força de 230 newtons, o sistema está na iminência de movimento, que seria o atrito estático máximo. Qualquer força abaixo dessa aqui, o objeto não sai do lugar. Nesse caso, a força de atrito ela em módulo é igual à força motriz. Ou seja, como a força aplicada é 50 newtons, é menor que o atrito estático máximo, que é 230, a força de atrito vai ser 50 newtons. Então, quando a força motriz aplicada é menor do que o atrito estático máximo, a força de atrito estático é igual à força motriz. Então, a resposta aqui é que o atrito vai ser de 50 newtons. Ok? Bem, vamos agora, já que nós estudamos plano inclinado e estudamos força de atrito, vamos agora estudar força de atrito e o plano inclinado. Tá? Vimos que para um plano inclinado sem atrito, as únicas forças que existem são a normal e a peso. Lembrando que as componentes não são forças novas, são projeções do peso na direção paralela do plano e na direção perpendicular. Tá? Vimos também que a força resultante é a componente Px. Okay? E também vimos que o módulo da normal é igual ao módulo da componente Py. E também vimos que a aceleração do plano é g seno. Ok? Pois bem, vamos lá. Mas, se existir atrito, né? Então, temos aqui algumas possibilidades. A primeira é o sistema em repouso. Se está em repouso, o módulo do atrito estático é igual ao módulo de Px. O módulo da normal ainda é igual ao módulo de Py. Ok? Pois bem, então, se o módulo do atrito estático é igual ao módulo de Px, o atrito estático é μ vezes a normal e Px é mg seno. Lembrando que a normal é igual a Py, então ficaria μ mg cosseno mg seno. Podemos eliminar esse termo aqui. Então, sobrou que μ equivale a razão entre o seno e cosseno, e isso aqui equivale a tangente. Então, para você calcular o coeficiente de atrito estático, basta obter a tangente do ângulo, que vai ser numericamente igual ao coeficiente de atrito estático. Primeira situação é essa. Segunda situação, o sistema de movimento retilíneo uniforme. Vai ser praticamente a mesma coisa. Qual a diferença? Que agora não é mais o atrito estático, e sim o atrito cinético, que vai ser em módulo igual à componente Px. A normal ainda é igual à componente Py. Então, no final aqui, você vai ter a mesma situação de cálculo para... Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, o μ cinético vai ser a tangente do ângulo do plano. Ok? Bem, então outra situação é o sistema descendo com aceleração constante. Então agora, se está descendo, o módulo da componente Px é maior do que o módulo do atrito cinético, correto? Bem, então se você for usar aqui a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Quem vai ser a força resultante, né?
a força resultante vai ser Px menos Φ, tá? Então, vamos para o nosso quadro interativo para verificar essa... Vamos encontrar aqui a aceleração num plano inclinado com atrito. Então, acompanhe comigo. Ó. Então, força resultante é M vezes A. Nós temos que, então, M vezes A vai ser Px menos Φ. Então, vamos lá. M vezes A, Px é mg seno, no caso aqui eu estou usando alfa, né? Então, seno de alfa. E o Φ é μ cinético vezes a normal. Só que lembrando que a normal em módulo é igual a Py. Então, teremos aqui MA. Deixa eu só fazer aqui um ajuste aqui. E lembrando que Py é mg cosseno de alfa. Ok? Então, vamos lá. M vezes A, mg seno de alfa, menos μc vezes mg cosseno de alfa. Vejam que eu posso eliminar esse termo aqui, ó. Esse termo M com esse M. E eu tenho aqui uma subtração e o G aparece nos dois, então eu posso colocar em evidência. Então ficaria assim, ó, A, G seno de alfa. Deixa eu fazer aqui um ajuste técnico. G, vou abrir aqui um colchete, seno de alfa menos μ vezes o cosseno de alfa. Então, essa é a expressão da aceleração para um plano inclinado com atrito. Uma coisa muito interessante nessa expressão, que ficou muito grande, né, é que o seguinte, ó, veja só. Vejam, se o coeficiente de atrito for zero, implica dizer que a força de atrito é zero. Ou seja, é um plano sem atrito. Ok? Então, se for um plano sem atrito, né, se o μ for zero, tudo isso aqui, ó, vai ser zero. Ou seja, quem vai sobrar? A é igual a G seno de alfa. Ou seja, essa expressão aqui seria uma expressão geral para você usar tanto para um plano inclinado com atrito como sem atrito. Se não tiver atrito, esse termo aqui todinho é zero. Então, sobra só G seno. Ok? Então, apenas uma observação aí técnica para as equações que a gente estuda em física. Ok? Então, voltando aí para o nosso quadro interativo, para a nossa apresentação, essas foram as mais duas aplicações aí, né, que a gente estuda quando vê lei de Newton, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, deixa lá um comentário na descrição do vídeo e nos vemos na próxima videoaula. Obrigado e até logo.